Apêndice 1. O curso de controle mental e a sua organização. José Silva. Agora você sabe no que consiste o controle mental, e o que centenas de milhares de homens e mulheres estão realizando através dele. Por que este movimento é tão disseminado, e de crescimento tão rápido? Obviamente não é possível contar-lhe tudo o que cada graduado conseguiu graças a este treinamento. Se conhece alguns graduados do Mind Control, provavelmente já ouviu uma série de relatos sobre os benefícios obtidos por essas pessoas. Alguns o usam para a saúde, outros para ajudá-los a estudar, outros em seus negócios e relações familiares, e muitos que pouco dizem a esse respeito, usam-no para ajudar a outras pessoas. Dada essa variedade de relatos, você pode estar se perguntando se o curso difere de um instrutor para outro. Não, ele é o mesmo em todo o mundo. Tão diferentes quanto os instrutores possam ser, por exemplo, alguns são padres e outros corretores de ações, e apesar da vasta liberdade que lhes é dada na apresentação do curso, o treinamento mental, os exercícios e os resultados permanecem idênticos. O que difere são as necessidades pessoais daqueles que fazem o curso. Nem todos têm os mesmos problemas, as mesmas necessidades. Cada pessoa, à medida que o tempo passa depois do curso, tende a se dedicar mais àquelas partes do treinamento que dizem respeito mais diretamente aos problemas que ela mais deseja resolver. Mais tarde, à medida que surgem outros problemas, partes do curso há muito negligenciadas são postas em funcionamento. As técnicas, nunca esquecidas, voltam facilmente à memória quando se tornam necessárias. Você descobrirá que isto é verdade quando tiver relido e posto em prática os exercícios apresentados do capítulo 3 ao 14, e mais tarde os rever. Entretanto, você poderá ser tentado a dizer: bem, o meu problema é tal e tal, portanto, vou simplesmente me concentrar nisso. O curso e as suas partes descritas naqueles capítulos se ajustam de formas significativas que foram testadas através de pesquisas e de longa experiência. Uma parte aparentemente desconexa reforça todas as outras, inclusive a que possa estar lhe interessando mais. Parte do que você receberia se fizesse o curso com um instrutor autorizado foi omitido em meus capítulos. Você poderia perguntar: será que isso modifica o curso? Sim, modifica o curso de duas formas. Primeiro, a velocidade com que você vai aprender será consideravelmente diminuída, semanas com o livro, 48 horas com o curso. E segundo, há uma transferência de energia entre os participantes de um grupo que é uma parte importante da experiência culminante, ou o ponto alto, sobre o qual você já leu. Contudo, quando você conscienciosamente aprender todos os exercícios aqui apresentados, será capaz de fazer tudo o que um graduado do Mind Control pode fazer. Algumas partes do curso foram omitidas apenas porque exigem um instrutor treinado, e não para esconder algo do leitor. Muitos graduados acham que os exercícios e o treinamento mental ficam muito reforçados quando repetem curso, bastante tempo depois de o terem realizado pela primeira vez. São encorajados a fazê-lo, e isso não lhes custa nada, e por isso de 10 a 20% dos indivíduos de uma classe típica do Mind Control são repetentes. Muitos dizem que a experiência é ainda mais intensa da segunda vez. Se você decidir fazer o curso, sua primeira vez será uma experiência mais profunda, por causa do seu domínio das técnicas deste livro. Aqui está, esquematicamente, todo o programa a que os alunos se submetem durante o curso. Manhã do primeiro dia. 9 horas o dia começa com uma conferência, para dar aos alunos uma visão geral do curso completo. 10 horas e 20 minutos intervalo para café. 10 horas e 40 minutos perguntas, respostas e debates, e então uma prévia detalhada sobre a primeira meditação. 11 horas e 30 minutos o instrutor leva os alunos, pela primeira vez, a um nível mental meditativo, ou alfa. Podem se mexer ou se coçar, se bem que nesse nível, e em outros mais profundos, o corpo requeira menos atenção à medida que vai se tornando mais relaxado, especialmente quando experimenta o lugar ideal de descanso. 12 horas intervalo para café. 12 horas e 20 minutos o instrutor leva os alunos novamente à meditação, num nível mais profundo, mas ainda dentro da frequência alfa. 12 horas e 50 minutos perguntas e respostas, e uma troca geral de experiências por parte dos alunos. 13 horas pausa para o almoço.
Tarde do primeiro dia. 14 horas o instrutor fala sobre as partículas que constituem a matéria atômicas, moleculares e celulares, e sobre a evolução do cérebro humano. A necessidade da limpeza mental é discutida detalhadamente, vide capítulo 8. 15 horas e 20 minutos intervalo para café. 15 horas e 40 minutos a terceira meditação é explicada em detalhes, juntamente com um método mais rápido de atingir o nível alfa. 16 horas e 10 minutos os alunos entram num nível mental ainda mais profundo, e atingem um relaxamento físico maior ainda. 16 horas e 40 minutos intervalo para café. 17 horas a quarta meditação reforça as três anteriores e já prepara os alunos para a próxima, quando começa meditações dinâmicas, juntamente com as técnicas para resolver problemas. 17 horas e 30 minutos os alunos, muitos deles agora mais relaxados do que jamais estiveram antes, partilham suas experiências, e colocam questões. 18 horas pausa para o jantar. Noite do primeiro dia. 19 horas são descritas três técnicas para a solução de problemas. Como dormir sem o uso de drogas, como acordar na hora sem usar um despertador, e como superar a sonolência e a fadiga. Debates. 20 horas e 20 minutos intervalo para café. 20 horas e 40 minutos durante a quinta meditação o instrutor ajuda os alunos a aprenderem essas técnicas enquanto estão em seus níveis alfa e teta. 21 horas e 10 minutos o instrutor apresenta a programação do dia seguinte, e depois descreve as técnicas do controle mental para programar sonhos, e para controlar dores de cabeça tipo tensão e enxaqueca. Perguntas e debates. 22 horas e 10 minutos intervalo para café. 22 horas e 30 minutos a sexta meditação completa o dia em que os alunos aprenderam a meditar em níveis mentais profundos, e a usar esses níveis para relaxamento e solução de problemas. Manhã do segundo dia. 9 horas o instrutor descreve sucintamente o programa do dia, e explica como criar e usar a tela mental, capítulo 3, o instrutor então demonstra seu domínio das chaves de memória, capítulo 5. 10 horas e 20 minutos intervalo para café. 10 horas e 40 minutos o exercício de memória é explicado e a próxima meditação é examinada detalhadamente. 11 horas sétima meditação, durante a qual, através do aprendizado rápido, capítulo 6, os alunos começam a memorizar as chaves de memória, e a criar suas telas mentais. 11 horas e 40 minutos intervalo para café. 12 horas durante uma rápida palestra, os alunos aprendem a técnica dos 3 dedos e aprendem a usá-la para melhorar a memória, capítulo 5, e para o aprendizado rápido, capítulo 6. 12 horas e 15 minutos a oitava meditação condiciona os alunos para a técnica dos 3 dedos e os ensina a usá-la. A segunda manhã termina com perguntas e respostas, e um debate geral sobre o que já foi realizado. 13 horas pausa para o almoço. Tarde do segundo dia. 14 horas a segunda tarde começa com uma explicação de uma das técnicas mais importantes para a solução de problemas pela meditação dinâmica, o espelho da mente, uma elaboração da tela mental. Além disso, um exercício de aprofundamento, a levitação da mão, e um método para controlar a dor, a luva anestésica, são apresentados. Segue-se um período de perguntas e respostas. 15 horas e 20 minutos intervalo para café. 15 horas e 40 minutos outro período de perguntas e respostas, seguido pela nona meditação, durante a qual os alunos aprendem o espelho da mente. Debates. 16 horas e 40 minutos intervalo para café. 17 horas a décima meditação é a mais profunda até agora. Nesses níveis mais profundos as chaves de memória são reforçadas e os alunos praticam os exercícios de levitação da mão e da luva anestésica. O período de debates é quase todo dedicado à troca de experiências. 18 horas pausa para o jantar. Noite do segundo dia. 19 horas uma palestra-debate explora novas crenças, e algumas pesquisas já realizadas sobre a reencarnação. A técnica do copo d'água é explicada como um método para desencadear sonhos que solucionam problemas. 20 horas e 20 minutos intervalo para café. 20 horas e 40 minutos depois de um curto período de perguntas e respostas, os alunos aprendem a técnica do copo d'água.
21 horas e 10 minutos o instrutor explica como usar o controle mental para acabar com hábitos indesejáveis, capítulo 9. 21 horas e 40 minutos intervalo para café. 22 horas o instrutor apresenta o que será feito no terceiro dia, e depois de um curto período de perguntas e respostas, começa a 11ª meditação, para o controle de hábitos. Finalmente, com o auxílio de um graduado, o instrutor poderá demonstrar como os casos serão trabalhados no quarto dia. Os alunos se sentem relaxados e com um crescente sentimento de bem-estar. Manhã do terceiro dia. 9 horas este grande dia começa com uma discussão sobre as muitas diferenças entre o controle mental e a hipnose, particularmente no que diz respeito à dimensão espiritual em que os alunos estão em vias de funcionar. Perguntas e respostas. 10 horas e 20 minutos intervalo para café. 10 horas e 40 minutos é dito aos alunos que eles estão em vias de funcionar psiquicamente, e como primeiro passo para isso projetar-se mentalmente de onde estão para as salas, capítulo 12. 10 horas e 55 minutos em meditação particularmente profunda, os alunos experimentam vividamente a projeção sensorial efetiva para suas salas, e para a parede sul dessas salas. 11 horas e 40 minutos intervalo para café, durante o qual os alunos, com entusiasmo crescente, se familiarizam com os cubos de metal, capítulo 12. 12 horas o instrutor explica que os alunos vão se projetar mentalmente nos cubos de metal para estabelecer pontos de referência. Na 13ª meditação, os alunos experimentam cor, temperatura, cheiro e som dos metais. Segue-se uma animada troca de ideias. 13 horas pausa para o almoço. Tarde do terceiro dia. 14 horas o instrutor fala de duas novas experiências reservadas aos alunos. A projeção em plantas vivas e a deliberada mudança do tempo para o passado e para o futuro. Isto é seguido por uma exploração mais profunda das implicações do controle mental. 15 horas e 20 minutos intervalo para café. 15 horas e 40 minutos explicação da 14ª meditação. Durante essa meditação, os alunos visualizam uma árvore frutífera nas várias estações do ano, e depois projetam-se mentalmente em as folhas. Debates. 16 horas e 40 minutos intervalo para café. 17 horas o instrutor apresenta outro grande passo. Desta vez a projeção num animal vivo. 17 horas e 15 minutos durante a 15ª meditação os alunos visualizam um animal de estimação e projetam-se mentalmente nele. Suas sensações, à medida que entram nos órgãos dos animais, logo serão úteis como pontos de referência em seu trabalho com casos humanos. Frequentemente o debate que se segue é o mais animado até este ponto. 18 horas pausa para o jantar. Noite do terceiro dia. 19 horas uma palestra prepara os alunos para um funcionamento clarividente objetivamente verificável, que será realizado no quarto dia. O primeiro requisito é um laboratório totalmente equipado, capítulo 12. 20 horas e 20 minutos intervalo para café. 20 horas e 40 minutos os alunos são encorajados a exercitar a liberdade e a imaginação, na criação de seus laboratórios e de seus instrumentos. Durante a 16ª meditação o laboratório é criado mentalmente. Na maioria dos casos este permanece durante anos após o curso, e torna-se tão familiar ao graduado quanto sua própria sala de estar. Segue-se uma animada conversa da turma sobre suas experiências e estilos de laboratório. 21 horas e 40 minutos intervalo para café. 22 horas antes de chegar o dia mais importante, as pessoas, em vias de se tornarem psíquicas, precisarão de seus conselheiros para consultas em seus laboratórios. O instrutor explica como evocá-los ou criá-los, e depois responde a perguntas. 22, 5 A 17ª meditação é memorável. 2 conselheiros aparecem no laboratório, onde estarão disponíveis sempre que o aluno precisar deles. 22 horas e 45 minutos O último debate desse dia é cheio de exclamações à medida que os alunos trocam suas experiências. Muitos ficam grandemente surpreendidos com os seus conselheiros, outros terão tido uma genuína experiência psíquica. Manhã do quarto dia. 9 horas o dia começa com uma palestra sobre a cura pela oração e pelos poderes psíquicos, uma prévia sobre os próximos acontecimentos e um debate. 10 horas e 20 minutos intervalo para café.
10 horas e 40 minutos em meditação profunda. Os alunos, com a ajuda de seus conselheiros, examinam parte do corpo de um parente ou amigo para estabelecer, pela primeira vez, pontos de referência no corpo humano. 11 horas e 40 minutos intervalo para café. 12 horas durante a 19ª e última meditação do grupo. Os alunos completam o exame psíquico de seus amigos ou parentes. 13 horas pausa para o almoço. Tarde e noite do quarto dia. 14 horas o instrutor dá aos alunos instruções detalhadas sobre como trabalhar nos casos, em pares. Eles começam a trabalhar, no começo cheios de dúvidas, depois com crescente confiança, e finalmente com a grande alegria de terem sido treinados com êxito para chamar a inteligência superior e funcionar psiquicamente, sempre que o desejarem. Ao ler este programa, você provavelmente ficou surpreso com a quantidade de intervalos para café. Na verdade, bem pouco café é consumido. Esses intervalos têm várias funções importantes durante o treinamento. Uma é dar aos alunos tempo para refletir sobre o que experimentaram. Outra é dar-lhes bastante tempo para um relacionamento melhor. Isto é parte do desenvolvimento de um poderoso espírito de grupo, uma energia psíquica coletiva que cresce à medida que o curso avança, acrescentando algo à confiança e ao sucesso de cada um. Também permite que os alunos estiquem as pernas e possam ir ao banheiro. Finalmente, mas também importante, permite-lhes voltar ao nível beta, o que aumenta a profundidade de suas meditações posteriores. Por isso, muitos instrutores chamam essas pausas para café de intervalos beta. O material das conferências é em grande parte desenvolvido pelos próprios instrutores, sobre esquemas fornecidos por nossa sede em Laredo. Os instrutores baseiam-se muito em suas próprias experiências. Contudo, todos os exercícios e instruções que os alunos recebem quando estão meditando são, palavra por palavra, exatamente como eu mesmo os preparei. Depois que os alunos terminam esse curso de controle mental, tem à sua disposição um curso para graduados, com duração de 3 dias, ministrado pelo Dr. Wilfred Hahn, diretor de pesquisas, Harry M. C. Knight, diretor associado, James Needham, diretor de treinamento de graduados, e por mim mesmo. Esse curso apresenta as bases intelectuais do treinamento em controle mental, e fornece algumas técnicas adicionais. Muitos centros do Mind Control organizam grupos de trabalho. Alguns concentram-se no trabalho com os casos, e outros na melhora da memória, da comunicação subjetiva, da cura e do aumento da criatividade. Alguns graduados formam organizações próprias, e se encontram regularmente nas casas dos membros do grupo, para realizar explorações das técnicas de meditação. A organização do Mind Control é bastante simples. O Institute of Psychorientology, Inc., é a matriz. O curso é ensinado pelo Silva Mind Control International, Inc., em 27 países. Uma de suas divisões, o Silva Sensor Systems, fabrica fitas, aparelhagem didática e equipamento de pesquisas, que ficam à disposição dos alunos e graduados, e também dirige a livraria do Mind Control. O Institute of Psychorientology, Inc., publica um boletim para os graduados e realiza convenções, cursos para graduados, seminários e grupos de trabalho. A pesquisa do Mind Control é realizada pela Psychorientology Studies International, Inc., uma organização sem fins lucrativos. A SMC Progress, Inc., concentra-se na comercialização de seminários de relaxamento, alguns dos quais usam técnicas de biofeedback, e são destinados a executivos.